Olá, eu sou o professor Micael. Vamos falar um pouquinho aqui sobre a matemática, vários assuntos que podem relacionar essa palavra, inclusive a nossa própria percepção do mundo, percepção das ciências, as relações dos fenômenos que desenvolvem as ciências e todas as outras relações que a gente pode associar a este nome. Então, dentro do que a gente conhece como ciências naturais, a matemática ela é uma linguagem, né? Através dessa linguagem que a gente pode fazer todos os tipos de associação. E pela necessidade de contagem dos objetos ou de tudo que está relacionado com a nossa percepção dos objetos, surgem os números. E a matemática, basicamente, ela está relacionada com regras e símbolos. O próprio símbolo de somar, diminuir, multiplicação, divisão, coisas mais complicadas, regras mais complicadas. Então a matemática tem uma grande quantidade de símbolos e regras bem estabelecidas. Então, o que a gente entende como sendo as ciências naturais, né? Bem, podemos associar a esse nome fenômenos que relacionam a vida. Temos a própria ciência física e também a química. Dentro da vida, podemos até dizer sobre os ciclos da vida, né? A nossa própria percepção do tempo. Como que a gente percebe o tempo? O tempo ele pode ser medido através de dispositivos, né, que a gente chama de relógio, mas esse tempo também ele pode ser percebido como uma atividade interna, né? Temos a medida do tempo com o movimento dos astros, né? O Sol que nasce e se põe, temos o movimento, né? O tempo diário, temos o tempo das semanas, temos o tempo relacionado ao movimento da Lua, que é um tempo um pouco mais longo, os ciclos lunares, e a gente tem aí os meses. Temos o ciclo solar, que a gente tem o ano, e por aí vai. E tudo isso está relacionado também à matemática, né? O calendário, os dias, os meses, os anos, e a gente consegue perceber isso, a manifestação da vida e da transformação, da própria transformação da natureza pelo ciclo das estações. Dentro da física tem muito relacionado à matemática, né, as próprias leis físicas que a gente percebe através das relações matemáticas e da própria experiência. Dentro da química também podemos ter vários tipos de associações à transformação, à própria forma com que a matéria ela se associa, né, através também de regras matemáticas. E com isso nasce aí também a percepção do que a gente tem com o desenvolvimento das tecnologias, das engenharias e a própria arquitetura como um desenvolvimento da percepção humana, associando esses fenômenos naturais com essa linguagem matemática através dos números, das regras e dos símbolos, né? Então, a matemática, ela também é um termômetro dessa evolução do pensamento, né? O pensamento que a gente pode dizer que é uma atividade interna. Então,
tudo que existe no mundo hoje, né, tudo que a gente percebe que é uma produção do ser humano, que o ser humano cria, um dia esteve na imaginação, né, no pensamento de um ser humano, ou um grupo de pessoas, né, uma cultura, né, até o próprio aspecto da evolução histórica, que a gente pode perceber essa evolução do pensamento, como que o ser humano ele percebe o mundo através dessa atividade do pensar. Podemos ver isso em aspectos históricos, através da arte, dessa questão da organização da sociedade, né, com que nesses aspectos históricos a sociedade ela se desenvolveu. E também através dessa sustentabilidade, né, como que o ser humano ele consegue observar a natureza, extrair os recursos da natureza, né, e ver que esses recursos são finitos. Ele ter justamente uma iniciativa de procurar utilizar desses recursos da natureza de uma forma mais sustentável. É uma natureza que é finita, da onde só se tira e não se põe, aquilo se acaba. Então isso também está relacionado a esse pensamento matemático, né? E essa reflexão ela vai muito mais além, né, se a gente for adentrar aí o reino dos pensamentos, a gente pensa a nossa própria existência, né? E isso nos dá a percepção do que se pode chamar de forma, esse mundo físico, e o mundo não físico. Então, da onde nascem os pensamentos, nascem também essas relações das ciências, da matemática, né? Então, aquilo que não tem forma, né? Qual que é a forma do pensamento? Né? Cria aquilo que tem forma, ou seja, as próprias regras, as próprias teorias, os princípios matemáticos e científicos, né? Então, essa relação entre aquilo que não tem forma e aquilo que tem forma, que dá a forma física, vem de um mundo metafísico. E é justamente isso que nos dá uma ideia do que é o infinito, né? A matemática também nos traz uma percepção do que é o infinito, né? Muito mais além do que você associar um número a um objeto e isso ter uma quantidade muito grande. Por exemplo, qual é a quantidade de estrelas que existem no céu, né? Ou qual que é a quantidade de grãos de areias que existem em todas as praias, né? Ou qual a quantidade de átomos que existem em todo o universo observável, né? Então, realmente, é muito mais além do que associar um número a esses objetos, né? Essa percepção do infinito, ela também pode estar relacionada à nossa própria percepção do tempo. Ou seja, a minha vida ela é finita, né? A vida humana em existência biológica ela é infinita. Mas se a gente pensa em uma existência além dessa vida biológica, então é o que se adentra essa percepção da existência no que é a eternidade. Então a matemática ela é um pensamento metafísico, né? Ela vai muito mais além do que aquilo que pode ser contado, né? Ela tem uma coisa, um aspecto também abstrato, né? Dessa percepção do infinito.